Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, G. Olá, Carol. Olá, Bianca. Joner. Olá, Dan. Luciano. Oi, Zé. Já tá na área, já vou te acrescentar aqui. Olá, Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um dos temas do momento, né, pessoal? O STJ vai julgar, tá todo mundo assim. Será que ele vai julgar, vai seguir o precedente anterior? Será que ele vai mudar, né? Aquele juízo de adivinhação. Oi, Zé, tudo bem? Boa noite, De minha amiga. Como vai barba, tá você? Tudo bem? bonitão de barba, gostei. É o modelo férias, irmã, modelo férias. Eu falei com a Patrícia, olha, pelo menos durante esse período vou ficar deixar a barba, tá bem? Ela autorizou, cá estou. Então tá bom, é isso aí, né? Você tem que dar uma relaxada. A pele agradece, contribui. É isso, é isso. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Gilmar também tá aqui, Guilherme Grilon, Lívia. Quanta gente querida aqui. Aliás, esse Uma debate começou questão no de amigos e grupo de amigas. WhatsApp hoje de manhã, né, gente? Aliás, eu não sei se vocês aqui integram. Oi, Leia, boa noite para você. Eu não sei se vocês integram o nosso grupo de WhatsApp. Se não integram, o link está na bio. Também no Muito site você bem-vindo. consegue acessar o grupo de WhatsApp. A galera já começou a esquentar o tema da live de hoje lá. Marco Aurélio também está aí, seja bem-vindo. A Tati acabou de entrar, já vou incluir ela. Pacini também está aqui, Antônio, Eduardo Pontes, olha, queridíssimo também, que hoje Grande Eduardo Pontes, conversei um bocado com ele. Agradeço aí ao Pontes, que ontem a gente teve uma conversa muito legal. Muito obrigado, Pontes. Milene, Olá, Tati, Olá, boa noite. gente. Boa noite, Mila, Zé, tudo bem, tudo gente? bem? Bem? Estava conversando aqui com o pessoal que quem não faz parte do nosso grupo de WhatsApp já teve um esquenta hoje de manhã. Prazer. É E é verdade. live, né? Então, vá lá no link da... Aliás, esse tema tá aí quente, né? A galera tá empolgada, tá ansiosa com esse julgamento, o possível julgamento, né? É um dia que a gente precisa tomar calmante, chá de camomila, eu acho que várias coisas, né? Porque, afinal de contas, nós temos esse e temos como processo 1 da pauta a questão da Selic em relação aos depósitos, né? Então, assim, tá emocionante Tema 504 a curtinho. pauta do STJ. On- Realmente o STJ decidiu amanhã fazer uma rave, né? Lá dentro. É isso. Dois amigos que estão indo para assistir o julgamento. Eu falei, olha, gente, vocês não podem gritar no julgamento, presta atenção, não dá, tá? Não dá Calma. para xingar os ministros, então vocês se controlem, tomem um chá, entendeu? E vão lá assistir, depois me conta tudo. Bom, mas, gente, vamos lá, né? Já que estamos aqui, agradecendo Rosa que entrou também, Lívia que entrou, um monte de Toda rosa. Duda Bose que está aí também. Galera, vamos começar então o nosso debate. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa situação? Havia um precedente dizendo que, efetivamente, o crédito presumido de CMS ele não ensejaria a tributação pelo RPJ e pela CSL. Agora, todos os benefícios fiscais de CMS foram colocados na pauta, subvenção, dentre outros. E aí eu pergunto a vocês acham que o STJ vai seguir o precedente anterior? Vai mudar? Por quê? É a briga, né, minha amiga? É a briga. A Tati tinha caído, acho que vamos trazê-la de volta aí. Peraí, estou trazendo ela de volta. Peraí, estou de novo aqui. Voltou, Tati? Voltou. Voltei. Eu não sei por que eu caí. Então, assim, fique aí o aviso. Se eu cair de novo, espero que não, porque eu realmente estou interessada nesse tema. Eu quero participar ativamente aqui das nossas conversas. Mas é isso, vai dar tudo certo, gente. Tá bom. A primeira questão foi, eu passei a bola para vocês para saber o que vocês acham que vai acontecer no STJ. Se vai haver um entendimento favorável ou não ao contribuinte, por quê? Olha. As damas primeiro sempre, né, Milene Tati? Claro, né? Quando
a bomba é uma dessas, você passa, né, Zé? Tranquilo. Não, então, difícil. Essa é uma pergunta difícil, porque é aquilo, né? A gente tentar prever os nossos tribunais superiores é uma tarefa bem ingrata. Mas eu acho que o contexto político tá esquisito. Ih, Tati caiu de Ih, novo. Tati caiu de novo. Bem, então eu começo. Vai lá. Concordo com a Tati em relação ao contexto político, mas acho até que isso, de certa forma, pode ser usado em favor dos contribuintes, sabe? Porque a primeira vez que eu vi o ministro da Fazenda se manifestar sobre o tema, ele falou exatamente de eu tenho que mudar a lei. Voltou, Tati. Ele estava só dando uma rápida continuidade à questão do contexto político, a que você fez referência, minha amiga, mas tentando trazer um pouquinho para o nosso lado, porque a primeira manifestação do ministro da Fazenda foi exatamente quanto à necessidade de alterar o texto normativo. A lei. Pois é, e esse era um ponto que eu queria até trazer. Qual seria o efeito de uma alteração no texto legislativo, né? Porque o que ele criticou foi a ampliação uma ampliação artificial do conceito de subvenção para investimento, né? Tipo, qualquer benefício de ICMS teria essa característica, teria essa natureza por força de lei. E aí ele criticou isso e falou, não, mas subvenção para investimento tá tudo bem, pode deduzir, faz sentido até, é positivo para a lógica da tributação que isso seja retirado da base tributável pelo IR e pela contribuição. Mas o que é interessante disso se a gente altera a lei, a jurisprudência antiga do STJ não ainda enseja discussão judicial e a gente não está discutindo essa dedutibilidade à luz do conceito de receita. E aí eu lembro um precedente do Supremo falando de crédito presumido na base de ICMS também, na base do PIS e da COFINS, em que eles entraram nesse assunto do conceito de receita e trazendo uma diferenciação entre o conceito jurídico e o conceito contábil. E, enquanto o conceito contábil admitiria receita como uma diminuição do passivo, para fins jurídicos, você nunca poderia ter uma diminuição do passivo sendo receita, senão apenas um incremento do ativo, ou seja, um ingresso mesmo. Ou seja, isso poderia ter impacto, por exemplo, para perdão da dívida, seria um racional que teriam outras repercussões. Mas isso é um racional que eu acho interessante porque ele ele foca no conceito de receita. E se a gente foca no conceito de receita, assim, não é relevante saber se é subvenção para investimento ou não. Esse é um ponto. Aliás, foi assim que... Porque Vai, Mila. Gente, particularmente, eu acho que a gente está desviando muito a discussão do essencial. Né? Ponto 1. A Constituição Federal definiu competências. Partindo do pressuposto que ela definiu competências e materialidades, ela trouxe as materialidades elucidadas e o próprio Supremo Tribunal Federal já ratificou em julgamentos antigos e recentes que essas materialidades elas limitam o exercício da competência tributária em conceitos que podem ser explícitos ou implícitos obtidos por meio de todo o arcabouço normativo que vem em vigor. A gente está preso a essas materialidades. Então, se estou falando de renda, imposto de renda, se estou falando de CSL, lucro, então eu preciso entender qual é o conceito de ambos. Né? E eu tenho uma pergunta para vocês. Você já faz, vamos lá. O STJ tinha que estar decidindo isso. Isso não é uma questão constitucional. Eu pergunto isso até fazendo referência ao precedente que está sendo suscitado, né, para induzir, para representar essa tendência do STJ. Todo o argumento que eles construíram para justificar
a exclusão do crédito presumido foi uma questão federativa. Eu achei que o aspecto federativo foi chamado em socorro, sabia? Eu achei que tanto o aspecto federativo quanto o aspecto, e eu sei que é uma decorrência, da imunidade recíproca, quanto a questão do paralelo com a tese do século, tema de repercussão geral 201, eu achei que tudo isso foi chamado em socorro, porque o que eles trabalham efetivamente de modo assim nuclear isso não é renda. Isso não é renda. Está fora da materialidade do imposto de renda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas se esse é o ponto, do Supremo, eu não né? sei. Tudo bem, a gente pode trabalhar com o conceito legal de renda. Mas eu acho que nesse caso, o que a gente está controvertendo é sobre o delineamento da própria Constituição. De certa forma, sim. Você está dizendo o seguinte, olha, se existe uma norma constitucional que fala que o imposto de renda incide sobre a renda, e se eu estou querendo dizer que subvenção, estou querendo analisar se subvenção seria efetivamente renda, eu vou estar, de certa forma, verificando se esse conceito está dentro ou não, porque a legislação, por exemplo, determine a tributação pelo IRPJ da subvenção, ela, querendo ou não, seria inconstitucional se eu entendo que isso não contempla o conceito de receita ou de renda. Agora, veja, uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, acho que sim, Tati, esse assunto pode chegar no Supremo Tribunal Federal e vai chegar, né? A própria Rosa aqui já adiantou pra gente que o Haddad colocou que isso vai ser decidido pelo STF. E, ao fim e ao cabo, estão querendo que o STF decida, que o STF está com uma postura bem para o governo. Ela não tá com uma postura técnica, né? Respeito todos os ministros, da máxima vênia, meu respeito a todos os ministros que integram a corte, infelizmente as últimas decisões, elas não estão técnicas, né? Até mesmo o voto do Barroso com relação ao FGTS, que na matéria que a gente tem que falar aqui é surreal. Então, assim, você lê um negócio desse, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou parar, porque se não entra em depressão nesse momento, vou ler depois. Então, assim, é importante a gente ver que realmente as decisões, elas não estão, e isso dificulta muito, até sobre isso eu estava comentando hoje, numa reunião, eu falei, gente, é complicado a gente querer fazer uma mensuração de análise de previsibilidade com relação ao que o Supremo vai adotar ou não, porque ultimamente as decisões, elas estão sendo muito movidas por uma pauta política, que não é técnica. E aí, política, quando você entra em política, você sai da técnica e realmente fica complicado a gente ter uma previsibilidade de qual vai ser a decisão do governo, né? Quer dizer, do Supremo a favor ou contra o governo. Então, isso é complicado. Agora, o que eu acho que é importante a gente pensar de uma forma ou de outra é que sim, existe essa questão constitucional, mas também existe uma questão infraconstitucional que poderia ser analisado. É aquele texto, inclusive, que eu achei brilhante do Fábio com o Diogo. Isso foi fantástico. Pois é, justamente trazendo essas competências que existem, que não existe uma hierarquia, cada um vai decidir dentro da sua pauta, né, de competência. E a fala do ministro da Fazenda ignora o fato de que STJ e Supremo estão lado a lado. A fala do ministro da Fazenda é uma fala muito pouco institucional. Sim. É a fala de quem acha que a última palavra para qualquer coisa é do Supremo. Pode até ser que, nesse caso, se torne. Porque a gente está numa zona que pode ser tanto legal quanto Mas aí que tá. Né? Acho que como a gente está falando de coisa política, eu só queria fazer do aspecto político da coisa toda, eu queria fazer só um acréscimo. Eu acho que é natural aos tribunais superiores serem políticos. É porque a interpretação do direito é muito... é dotada de 1000 possibilidades. Então, em alguma medida, os tribunais superiores estão fadados a serem políticos. O problema é quando esse interesse político, essa inclinação acaba prejudicando a técnica. Então, se houvesse justificativa razoável, porque muitas vezes nos hard cases a gente está diante disso, né? Várias soluções possíveis e bons argumentos para todas elas. O problema nesse caso é que eles estão adotando uma solução por uma questão política e não existe motivação, não existe fundamento jurídico de bom sustento. A coisa que era o que eu ia falar. As decisões, elas estão muito pautadas num consequencialismo econômico irracional. Gostaria de deixar isso claro, né? O consequencialismo não é um problema.
Agora, ele é um problema quando eu não tenho contraditório em relação ao consequencialismo, ou seja, quando eu vejo ele unilateralmente e quando eu trato ele de forma irracional. E outra, foi como você colocou. De fato, Sim. você tem um órgão que é político, né? Mas ele que decide uma questão técnica. Então, ao fim e ao cabo, ele precisa trazer uma fundamentação técnica para justificar. O problema que a gente está vendo é que, claramente, principalmente as modulações de efeito, principalmente os overrulings que estão sendo feitos pelo Supremo em relação a questões que já foram julgadas, não estão sendo acompanhados disso. E aí a gente está gerando uma insegurança jurídica muito forte com relação à previsibilidade do que vai acontecer ou que não vai, né? Mas posso... Posso ler aqui o comentário do Gustavo Figueiredo? Acho que o seu nome é Gustavo. Vou presumir porque tá Gus, ponto. Não há uma construção de parâmetros sobre a distinção entre competências jurisdicionais do STJ e do STF para ao menos ofertar certa previsibilidade de qual corte vai decidir definitivamente a questão. Queria compartilhar que eu e Mila, a gente está fazendo um grupo de pesquisa juntas e na última reunião, quem participou foi a ministra Regina Helena Costa. Ela estava falando justamente disso, que existe uma zona cinzenta entre as controvérsias jurídicas que você pode justificar ser tanto constitucional como uma questão de legalidade, e é só uma questão de viés, né? de perspectiva. Não é que uma coisa está certa ou outra está errada. Eu acho que e aí, puxando esse gancho, você falou uma coisa muito, muito importante aqui, uma palavra importante, que é parâmetros, critérios. O grande problema é que a gente não consegue identificar quais critérios o Supremo, por exemplo, utiliza para entender que uma questão é constitucional a ponto de fazê-lo observá-la, ou seja, uma violação frontal e direta de forma homogênea. Pegando o exemplo do nosso tema do dia, né? Por que raios o crédito presumido de ICMS na base do PIS e da COFINS é uma questão constitucional, mas na base do IRPJ da CSLL não é? Vá saber. E aí a gente tem um problema seríssimo, que é o tema de repercussão geral, que diz respeito à base do PIS e da COFINS, vai ser decidido pelo Supremo depois. E o repetitivo, que é do IRPJ e da CSLL, vai ser decidido pelo STJ. E aí eu pergunto o seguinte: e se, depois, digamos que o STJ vai lá e decide num determinado sentido, digamos, atende conceito de renda, enfim, tem que ser computado na base do IRPJ da CSLL, os créditos presumidos, é a receita. Aí vem no futuro, o Supremo julga o tema de repercussão geral e diz que na PIS e na COFINS não é computado como receita. Não, epistemologicamente não é receita. E aí? Será que supera o entendimento do STJ? A gente está falando de outros tributos. Só que se o argumento for epistemológico, tem que impactar, não? Eu entendo que sim, e eu vou dizer mais. O que está acontecendo hoje com relação a esse lance de repercussão geral, gente? É uma zona, né? É uma loucura. Mas vamos lá. Quando você vai analisar a repercussão geral do julgado, você analisa, isso aí eu gosto de trazer, porque foi um caso que eu estudei mais a miúde, da questão relativa à Selic, né, dos depósitos ser tributado pelo IRPJ-CSE. Pois é. O que aconteceu ali? Por que o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, disse que não havia questão constitucional? E aí todo mundo saiu publicando, o Supremo entra numa esquizofrenia, antes ele dizia que em débito é inconstitucional, nesse caso ele diz que não. Porque o parâmetro que subiu não tinha discussão constitucional sobre depósito. Então, assim, o que acontece? Isso não quer dizer que está uma porta fechada e que o Supremo nunca mais poderá analisar essa questão, porque se eu tiver essa questão ventilada em outro recurso, num acórdão onde se debateu o argumento sobre o prisma constitucional, que isso não possa ser analisado pelo Supremo. O problema é que aquilo ali foi uma estratégia muito bem feita para que o assunto ficasse no STJ, já se sabendo qual seria o resultado. Perfeito? Então, assim, a gente tem que aplaudir quando é bem feita a estratégia. A estratégia foi bem feita. Se fez um recurso extraordinário, botando foco em algo que não se iria reverter, que era justamente a fixação da tributação em relação ao indébito, mas se queria que houvesse um pronunciamento com relação à parte do depósito de que não havia questão constitucional, porque no acórdão isso não foi debatido sobre a ótica constitucional. E foi exatamente
que aconteceu. Então, tanto é que esse processo que foi para o Supremo desceu agora para o STJ. Então, veja, isso não quer dizer que a gente não possa ter uma rediscussão. O que eu acho que é muito importante a gente avaliar, quando se fala da questão da repercussão geral, é exatamente como é que essa repercussão geral não foi reconhecida. Ela não foi reconhecida porque não havia argumento, realmente, ou seja, no acórdão de base a gente não bateu questão constitucional. Aí, beleza. Se isso aconteceu, eu tenho chance de voltar com a questão. Se isso não aconteceu, a priori eu não teria chance. Aí, se o Supremo Tribunal Federal virar o entendimento e passar a julgar, como no caso de férias, como no caso da contribuição previdenciária sobre o salário de maternidade, aí eu tenho um overruling efetivo da jurisprudência do Supremo. Porque em um dado momento ele entendeu que ele não tinha competência sobre a matéria e num segundo momento ele vira o entendimento e ele passa a compreender que ele tem competência sobre a matéria. Então, a gente começa a criar uma complexidade maior aí com relação à avaliação daquilo que pode ser alçado novamente e aquilo que não pode, né? Eu acho que isso é um dificultador grande da análise. Agora, o que eu queria saber de vocês é uma outra questão, gente. A gente estava falando ali no início que as competências constitucionais elas são postas. E que com relação ao imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, nós não temos dúvida. Está escrita a materialidade lá que limita a competência. Um para lucro, outro para renda. Beleza. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte. A gente não tem um conceito constitucional do que seja renda, como também não tem um conceito constitucional do que seja lucro, como também não tem um conceito constitucional do que seja receita. Isso vai ser, obviamente, aferido ou inferido por meio da legislação e das interpretações que o próprio tribunal deu em relação à matéria. Então, por exemplo, receita. O pessoal diz, olha, receita, o Supremo Tribunal Federal deu entendimento em relação a vários julgados, inclusive o lead case original, que foi aquele que analisou a questão do artigo 3º da Lei 9718, no cumulativo, dizendo o seguinte, olha, receita é tudo aquilo que acresce. Eu estou entendendo que para a tributação cumulativa, receita é aquilo que acresce vinculado à operação, porque eu não posso tributar aquilo que não é vinculado à operação. Então, quando veio, na verdade, o regime não cumulativo, com as leis lá, que eu sempre confundo o número, 10 mil e alguma coisa, em 2002 e 2003, ao fim e ao cabo, essas normas, elas teriam apenas ampliado a receita, mas elas não mudaram a natureza de que é tudo aquilo que acresce para PIS/COFINS, né? Se a gente vai analisar renda, a priori o racional segue a mesma lógica, né? A renda é um pouco mais ampla, mas também seria tudo aquilo que acresce. Então eu pergunto o seguinte, bom, então se renda, se receita é tudo aquilo que acresce, eu poderia entender que uma isenção acresce? Eu poderia entender que um crédito presumido acresce? Eu teria um pouco mais de dificuldade na discussão com relação à subvenção quando eu tenho um auxílio econômico efetivo que está entrando. Tá? Agora, quando eu estou falando de crédito presumido de isenção, sim, eu teria ou uma base reduzida, uma redução de base, por exemplo, eu teria um acréscimo. E aí vem uma discussão só jurídica inicialmente. Por que eu acho que é importante a gente fazer uma separação entre jurídico e contábil? Porque assim, e aí a Tati trouxe uma discussão que eu acho maneiríssima e que pode ser objeto de uma outra live pra gente, tá? Eu acho esse assunto muito legal. Que é a questão relativa ao perdão da dívida. Se a gente pode considerar isso efetivamente base para tributação, por exemplo, receita para tributação de PIS e COFINS, tá? Acho que isso tem muito pano para manga para discutir. Mas antes da gente entrar efetivamente nisso, o que eu acho importante a gente entender? Existe um conceito jurídico, né? E a natureza jurídica das coisas, ela não vai ser mudada ou modificada, pelo menos essa é a minha situação, meu entendimento. E aí, nisso, eu me abebero do Marco Aurélio Greco, que escreveu sobre esse assunto na 9718, no artigo dele, ele diz exatamente isso. A contabilidade, por mais que ela venha registrar uma receita, se aquilo ali efetivamente não é um acréscimo patrimonial, eu não posso tributar. Porque a contabilidade não muda a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos está posta. Né? Juridicamente falando, eu entendo que receita é aquilo que acresce. Então, eu acho que um ponto importante que a gente deveria colocar para o debate, eu queria ouvir a posição de vocês, a contabilidade ela faz prova. Ela ajuda a gente ou ela atrapalha a gente no âmbito do direito tributário. Tanto é que contadores e tributaristas estão de mãos dadas nessa missão. Aí a minha pergunta é, vocês acham que efetivamente o fato de eu estar registrando
como se mencionou em algumas lógicas aí, que existe um ativo em razão de um determinado benefício fiscal e tal, isso aí seria o suficiente para poder caracterizar o acréscimo que eu preciso para fins de configuração do conceito de renda ou do conceito de lucro, ou não. Eu teria que ser estritamente focada no conceito jurídico. Ou seja, essa prova seria uma prova contra mim, mas que não me atrapalharia na minha tese. O que vocês acham? Eu acho que vou puxar aqui a dança, tá, gente? Eu acho que a gente não pode partir dessa premissa, que a contabilidade endereça a natureza jurídica. Porque a contabilidade tem outra lógica que o direito tributário. A contabilidade, ela quer transmitir informações para outros fins. E até por conta da vocação da contabilidade, principalmente depois de FRS, você está ao contrário do interesse do direito tributário, né? Dos registros para fins fiscais. No registro para fins fiscais, você está transmitindo informações para o fisco para dimensionar fatos tributáveis. Então, você quer que aquilo atinja a materialidade real. Na contabilidade, você quer transmitir informações para o mercado. E muitas vezes a contabilidade, por conta disso, ela vai ser ela vai ser prospectiva. Ela vai olhar para frente. Eu não estou falando exatamente do conceito de receita no caso, mas isso já mostra como que a lógica da contabilidade é diferente da lógica do direito tributário, dos registros fiscais. Então, eu não acho que a gente possa partir dessa premissa. E, com isso, a definição jurídica é a definição legal. É o que a gente pode buscar da própria lei. Com isso, para mim, o conceito de receita e o conceito de receita que a gente encontra na contabilidade não pode ser extraído e importado de forma ipsis literis, de forma perfeitinha para o direito tributário. No caso especificamente, não acho que uma diminuição do passivo possa ser entendida como receita para fins de composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Essa seria a minha percepção a respeito. Eu concordo. Eu acho que a contabilidade, nesse caso, ela se presta muito mais a demonstrar como haveria uma quebra de isonomia se você aproveitar aquele primeiro julgamento do STJ e não estender aquela compreensão aos demais benefícios. Eu acho que, em termos de contabilidade, o auxílio e a retroalimentação, na minha visão, parariam por aí. De resto, a questão é jurídica propriamente dita. Não, só tem um detalhe, até um exercício que eu queria, em dado momento, sugerir a vocês. Vamos supor que nós três somos aqui a primeira sessão. Somos a quarta sessão, vai, inventando aqui. Como é que você consegue, hoje, com as normas de hoje, como é que você consegue dizer que não é para estender o benefício para os demais, não é para estender a não inclusão na base de cálculo de RPJ dos demais benefícios? Eu só vejo um caminho, declarando a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafos 4º e 5º. Não vejo outro. Não adianta mais só manipular e dizer, não, isso é receita. É receita, é jacaré, pode chamar do que você quiser. Tem uma norma aqui específica concedendo um benefício fiscal. Ou essa norma é inconstitucional, e aí diga que é. Eu não acho que seja, eu não vejo caminho para isso, mas se quiser julgar contra o contribuinte, tem que declarar isso aqui inconstitucional, na minha modesta opinião. Sim. E aí o exercício se desdobra dessa forma. Vamos ver se a gente vai estender, se não vai estender. Não é isso. O que está em julgamento agora é algo substancialmente diferente do que estava em julgamento antes. Antes foi julgado exatamente o que Mileides trouxeram. O conceito de renda. Ele abarca ou não abarca um benefício fiscal. E, por sorte, ou azar, ou o que quer que seja, o caso específico tratava de crédito presumido. Podia tratar de isenção, podia tratar de imunidade, podia tratar de uma opção de coisa. No caso específico,
era crédito presumido. Se você pusesse aquelas mesmas pessoas para julgarem qualquer outro benefício, teria sido julgado assim. Outra coisa, e aí só para contribuir no exercício. Se houve embargo de divergência em 2017, vamos lembrar, em 2017, isso aqui foi julgado em novembro, não contemplou, na realidade do julgamento, a Lei Complementar 160, que inclui os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973. Então, julgou exatamente como a Tati trouxe para a gente. Legal. Nesse julgamento aqui, os contribuintes deram sorte que os 5 da primeira turma votaram pró-contribuinte. 2 da segunda turma votaram contra o contribuinte. E os outros 3 não votaram. 2 estavam ausentes e 1 era o presidente. Só para a gente entender como que foi... Sim. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Quando a gente está tentando projetar julgamentos com base em jurisprudência já existente. A composição. Porque a composição é a base. Agora, veja, uma coisa que eu acho interessante com relação a isso que você falou, concordo, que de fato a saída é você declarar inconstitucionalidade, também concordo que eu não veria nenhuma inconstitucionalidade nessa previsão. Agora, tem uma questão que me incomoda, honestamente. E aí eu gostaria de trocar e ouvir com vocês um pouquinho. Qual é a questão que me incomoda? A gente fala, né, e surgiu essa ideia do pacto federativo e do impacto do pacto federativo, porque ao fim e ao cabo eu estou dando benefício de ICMS e isso está reduzindo a tributação da União e vice-versa. Veja, honestamente, eu não vejo nenhum impacto no pacto federativo. Porque se eu estou dizendo que não existe receita, isso não é um favor legal. Eu não preciso de uma previsão normativa dizendo que aquela norma, que aquele benefício fiscal não integra a base de cálculo do imposto de renda. Porque simplesmente o benefício fiscal não é renda. Então isso E Mila, vamos até além disso. Quando Ulisses se amarra ao mastro, Ulisses se amarrou ao mastro, ele não foi amarrado. Exato. Ele se amarrou. O que aconteceu aqui na Lei Complementar 160 foi Ulisses se amarrou ao mastro. Aconteça o que acontecia com o barco, foi ele que se amarrou. Sim. Isso é uma norma federal. Sim. A gente pode discutir aquela questão. Mas o presidente da República na época, que era o Michel Temer, ele vetou. Tudo bem, e a Constituição prevê a possibilidade de derrubada do veto. Não deixou de ser lei federal porque o presidente não carimbou? Se esse for o nosso critério, estaremos em risco. Inclusive, vamos ter que considerar inconstitucional a norma constitucional. E a nossa República? Pois é. Esse argumento, para mim, não é vencedor, irmã. Um ponto ficou pacificado na lei em relação a benefícios de ICMS, né? Mas se a gente for olhar todo o racional que a gente está desenvolvendo aqui, isso se aplica para outros ministra Regina Helena fala isso. Ela cita os artigos 4º e 5º da Lei 11.945 de 2009, quando ela dá o voto dissidente lá no embargo de divergência em recurso especial. Pois é. E assim, existe muita judicialização disso, envolvendo outros tributos, outros benefícios de outros tributos que não o ICMS, o que mostra, mais uma vez, que revogar esses artigos da lei complementar não vai produzir tanto, potencialmente não vai produzir. Vou te dizer o seguinte. Boa, contrário. era isso que eu queria chegar. Ao contrário, se você revogar isso aqui apenas e o STJ mantiver o entendimento dele no ERESP, você melhorou a minha vida, porque isso aqui é um benefício e eu não tenho que cumprir as condições do 30, incisos 1 e 2, parágrafos 1º e 3º. Verdade. Os grilhões se acabaram. Exatamente. Muita gente que entrava... Tinha tanta gente que considerava isso aqui que falava o seguinte, olha, eu não quero que aplique os parágrafos 4º e 5º para mim não, hein? Não quero não. Eu não quero ter que cumprir isso aqui não. Isso aqui é benefício,
benefício. Benefício não é renda. Au revoir. Agora eu tenho uma dúvida, Isso. tá? Que é a seguinte. De fato, eu concordo com todos vocês com relação ao aspecto de que não vejo pacto federativo aqui, a federação está muito bem obrigada. Também não vejo problema nenhum com relação à questão de que, de fato, a lei ela trouxe este benefício, né? Então, se a gente não declara ela inconstitucional, a priori ele está ali. Como também disse a vocês, para mim, a lei trazer ou não, tanto faz, porque se não se enquadra no conceito de renda ou de lucro, não seria... Agora, eu vi uma dúvida. A gente vê diversos tipos de benefícios fiscais, né? Imagina, você pode ter o crédito presumido, você pode ter uma base reduzida, você pode ter uma isenção e você pode ter a subvenção. E a subvenção, diferentemente dos outros, seria uma questão positiva, né? Ou seja, eu tô te entregando. Entrega. E aí vem, será que a subvenção, como espécie, né, de benefício, não como renúncia de receita, porque inclusive a classificação dela, apesar dela estar lá no parágrafo 6º, no artigo 150, ela não é uma renúncia de receita, porque você está dando, inclusive ele coloca renúncias e subvenção destacado. A subvenção, ela é uma entrega de recursos. Será que nesse caso específico eu não poderia dizer que existe uma receita, uma renda ou um lucro? Eu acho que pode, mas aí eu me agarro no parágrafo 4, que ele fala incentivo e benefício. Aí, quando me convém, eu me agarro no artigo do parágrafo 4. Não, mas digamos que a lei não tivesse essa disposição. Assim, é uma briga dificílima. Esquece a dificílima. Lei, tá? Revogou, o meu, tá? Como... Se a gente tivesse só no amor aqui, rapaziada. O que eu fiquei pensando é o seguinte, mas isso aqui é uma forçação de barra absurda. Eu já faço essa ressalva antes de entrar no negócio, no argumento. Mas, se a subvenção ela é vinculada a um tipo de investimento que o cara vai fazer, um tipo de despesa... Mas aí casa com o que o ministro da Fazenda pediu. Isso não anula o acréscimo? Porque o famoso entrou de costas, né? Já entrou para sair. Aí sim. Aí talvez a gente consiga trabalhar um aspecto parecido com o que houve no tema de repercussão geral 201. Estou com você até aí. Mas me passou aqui pela cabeça realmente essa questão. Mas é um fato. De novo. Não é, eu tô aqui pensando... Teve uma época, não sei se Milady Micaela vai lembrar, eu estou tentando lembrar aqui qual era o nome da subvenção. Havia uma subvenção federal para o álcool. Sim. Que era da União, e aí a gente tentava trabalhar o seguinte, bem, tem essa subvenção aqui, então vou reduzir o valor tributável de ICMS. E eles disseram, não, senhor. Não, senhor. Isso aqui não pode ser um benefício fiscal. Porque se fosse benefício fiscal, seria heterônomo. E aí a gente sempre argumentava o seguinte, não, meu amigo, isso aqui é um benefício financeiro, portanto ele é legítimo, e ele esvazia a base de cálculo do ICMS. Eu, pelo menos, só perdi isso no STJ e no STF. Mas me parece que eu nunca discuti a essa luz. A essa luz eu nunca discuti. Estou tentando lembrar o nome do benefício. Eu me lembro, era pro álcool? Não, era um desdobramento do Proálcool, amiga. Tinha um nome. O que acontece, gente? O que eu acho, tá? Particularmente. Eu acho subvenção bem mais complicada da gente definir. Porque, de fato, ela diferentemente dos outros benefícios, e aí me dá um pouco de medo quando a gente julga tudo junto, porque a gente acaba não observando a natureza deles, né? Mas, diferentemente dos outros, que de fato representam renúncias de receita, no caso da subvenção, você tem um ganho financeiro. Então, eu acho que aí você realmente tem um acréscimo. Não interessa, tá? Se você está utilizando isso para um investimento em um lugar XPTO, o Estado está com o braço dele apoiando a iniciativa, querendo desenvolver, ele pode fazer isso, ok? Mas isso não muda o fato de que você está ganhando dinheiro. E que esse dinheiro, de fato, não é uma indenização, esse dinheiro é vinculado à tua atividade operacional, porque vai estar vinculado à sua atividade operacional. Então, assim, fica muito mais complicado eu poder defender que isso não se enquadra no conceito de receita ou no conceito de lucro. Tá? Você pode até pensar nesse racional de que uma coisa anula a outra, mas aí eu estou puxando a contabilidade e não o fundamento jurídico. Entendeu?
Porque, ao fim e ao cabo, eu tenho já um destino, mas isso entrou como acréscimo patrimonial. O fato de eu utilizar ele para o investimento faz parte do meu jogo. Senão, qualquer receita que entrasse que eu fosse usar para investimento, eu poderia, a priori, não tributar. Então, acho que é um argumento, como você falou, é algo que se pode levantar, mas, ao fim e ao cabo, acho que não seria o argumento forte para fazer essa separação, né? E aí, nisso, realmente, eu particularmente acho que se não houvesse essa previsão normativa, e, por exemplo, o objetivo do Haddad, que eu vi aí muito superficialmente relativamente às matérias que foram publicadas, de eventualmente revogar esta previsão normativa, ele consegue atingir um objetivo interessante na subvenção. Então, na subvenção, para mim, eu acho que se você for brigar judicialmente, você vai ter aí um problema se não houver dispositivo legal. Agora, no resto, eu acho que não. Então, realmente, essa discussão ela tem que ser bem direcionada para que a gente possa entender onde o contribuinte poderia ganhar com a retirada ou não. O que vocês acham? Perfeito. Não, eu estou de acordo. Eu apontei mais assim, pelo exercício. Sim, claro. Até mesmo porque, assim, pelo fato de você ter um outro lado da moeda, né? A despesa, isso só mostra, assim, a despesa ela vai ser dedutível. Então, quando a gente fala de renda, a gente está falando de um fato econômico que é dinâmico, né? Você vai considerar os fatos, para usar a terminologia do professor Luiz Queiroz, que eu gosto bastante, né? Você vai considerar o fato acréscimo e o fato decréscimo. E aí, no final, você vai atingir um resultado. A subvenção, ainda que ela venha já com um pacotinho de um fato decréscimo, com certeza, não deixa de ela própria ser um fato acréscimo. Vocês concordam que, na verdade verdadeira, se todo benefício fiscal observasse o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa conversa seria quase natimorta? Porque todo benefício estaria conectado a algum tipo de acréscimo para a sociedade, algum tipo de retroalimentação positiva para funcionar efetivamente como subvenção do negócio do cara. Claro. E por isso que o nome é benefício. Eu estou te dando o benefício. Agora, veja, o fato de ser benefício... Não estou lhe dando um privilégio, né? Exato, não pode ser um privilégio. É um benefício, é válido. E aí, assim, é importante a gente deixar muito claro. Aliás, só uma ressalva. Vi que Daniel Godinho está aí. Beijos, Daniel, te adoro. Grande professor. E também vi que ele lembrou uma coisa importantíssima, que é os contadores presentes. Hoje é o dia do contador. Então, parabéns a todos os contadores. É verdade. Parabéns. E vários craques por aqui. Pois é, tem vários. Então, beijo em todos. Agora, voltando aqui para a discussão. Eu acho que é interessante a gente pensar, e aí eu me perdi nessa história toda. Eu estava falando o que mesmo? E aí eu que é aritmética. Então, o Zé tinha levantado aqui pelo fato de que a sociedade ela espera algo do contribuinte que recebe um benefício. E é benefício, não é privilégio. Na verdade, a gente não espera coisa nenhuma. Pois galera. E veja bem, é um benefício, beleza, ok. A gente tem que ter muito claro que o benefício fiscal ele não é demonizado pela Constituição Federal. O benefício fiscal é uma coisa viável, que inclusive é orientado. O artigo 170 da Constituição dá um norte de como é que você tem que dar o benefício fiscal. Então, isso não é uma coisa que tem que ser punida. O benefício bem utilizado é uma forma inteligente de incentivo da atividade econômica, como existem outras formas. Então, assim... Mas eu não acho... Assim, desculpa, Mila e Zé, mas eu não acredito que isso afeta a caracterização do benefício como receita ou não. Não afeta. Não é isso. Seria... É aquela questão que a gente estava conversando, é o seguinte: vamos supor que estejamos tratando de uma subvenção positiva, da entrega de grana. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Na leitura do ministro da Fazenda, ele não demoniza nenhum tipo de entrada que esteja conectada com um fim de otimização. Ele não vê problema nisso. Ele vê problema no benefício que eu pego, ponho no bolso e saio de fininho. Esse ele não gosta. Aí a sugestão que nós estamos dando de raciocínio aqui é a seguinte: se todo benefício fiscal, de fato, olhasse o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, passasse por todo o crivo do seguinte: eu estou dando esse benefício porque eu sei que você vai reverter muito mais para a sociedade. Então, a ressalva
dele não faria nenhum sentido à luz do artigo 14 da Lei de Bingo, Responsabilidade Milady. Fiscal. Esse é o De ponto. fato, concordo. Bingo. Mas a verdade é que sim, ele usou toda uma argumentação que em alguns pontos Adere acaba à realidade, né? Não faltando. adere à norma, mas adere à realidade. Isso é que é o doloroso da prosa. É E não foi isso. técnica, né? Não foi técnica. Não, Foi uma série de não. embrólio. Não foi técnica e eu acho que o pior de tudo é achar que vai melhorar alguma coisa. Se a lei mudar ou se o próprio STJ adotar uma decisão distinta. Ainda há caminho para judicialização. Ao contrário, se só a lei mudar, vai continuar judicializando bastante. Mas tem um detalhe. Eu estava deixando isso mais para o final, porque é algo que eu tenho algum medinho. O próprio tema 1182, ele se auto-intitula o seguinte: o STJ tem que definir se ele vai ou não estender o entendimento dele no ERESP XYZ. Eu tenho o número aqui. 1.517.492 do Paraná. Se ele vai ou não estender aquele entendimento, já sabe onde eu vou chegar, né? Se ele vai ou não estender aquele entendimento para os demais benefícios. E se ele agora disser de uma forma tão contundente que todos esses benefícios configuram renda sim, como é que depois eu vou fazer a diferença para dizer não, ele não fez um overruling não, aqui está distinto. Se ele não for cuidadoso nesse corte, talvez ele faça um overruling com o anterior. Assim, mas se eu acho que não, tá? Eu acho que ele já está recortado. Mas, medinho. Tem que ver da forma, né, gente? Porque o julgamento, o acórdão, como virá, o que eles vão tratar, e a depender se você vai ter integração ou não por ED, de fato, se ele fizer uma alteração específica, a gente pode dizer que é um overruling. Agora, ele pegou todos, né, os benefícios. Então, não sei se ele vai analisar um a um, se ele vai fazer uma análise genérica. Isso é um receio, porque a gente sabe que, de fato, o STJ ele não é muito técnico em matéria de teoria dos precedentes, menos ainda. Ele não reconhece overruling, ele não modula, ele não afeta, não aceita amicus curiae. Essa é uma estrutura bem diferenciada. A própria ministra Regina, na aula que nós tivemos, ela coloca lá que existe um aprendizado com relação ao CPC e tal, dentro do STJ, e é um aprendizado que, no meu sentido, é bem lento ainda, né? Porque, assim, não se abre o debate. A gente não tem a questão da figura do amicus curiae. Então, assim, isso dificulta muito quando você está pensando na formação de precedente num tribunal que seja superior, porque o STJ, de fato, é um tribunal superior. O problema é que o STJ ele veio da pecha do Tribunal Federal de Recursos, sabe? Então, acho que fez com que ele ainda não assumisse um protagonismo de tribunal superior, que ele, de fato, é. E que a Constituição Federal de 88 colocou para ele, né? Mas, assim, vamos tomar cuidado para não infantilizar, já tem 35 anos. Pelo amor. Pare, cresça, pelo amor de Deus. Tá difícil, né? Aprender, tá difícil. O professor Godinho colocou aqui algo que me parece assim, que é a grande verdade dos fatos. O governo, e não é só de agora, vários anteriores também, eles preferem torcer as coisas na origem a aumentar a alíquota. Eu estou com o professor. Aumenta, amigão. Eu acho que a razão disso, Zé, tem que ver com uma apreensão de aumento de alíquota ser um aumento de tributação evidente. Então tem o risco do ônus político. Mas, assim, para mim é tão evidente, para mim é tão claro que é pior tornar o sistema mais contorcido e maluco. O que eles fizeram na 159 foi exatamente isso que o Milady está falando. Não vou mexer na alíquota, não. Continua 9,25, tá? Mas você não pode mais tomar crédito do ICMS. Quebrou. Mesma coisa. Sim. Ainda maltratou o cara que não tem saída com o ICMS, né? Porque o argumento deles é de simetria. Sim. E o cara que compra mercadoria, mas não vende mercadoria? Só perdeu. Não ganhou nada. Eu estou muito com o professor Godinho e concordo com você, Tati. É claro que o teu diagnóstico é o diagnóstico de realidade. Ninguém quer dizer que aumentou o número. E aí você fica mexendo nessa base de cálculo e cria essas maluquices. E fora,
Assim, no final das contas, dane-se as É alíquotas isso, efetivas, as alíquotas é isso aí. nominais, né? Dane-se. Não, a gente tem que ver o Não, que total. acontece na E, alíquota gente, na efetiva. boa, assim, de uma forma geral, pior ainda e o próprio estudo do INSPER trouxe isso, né? Quando você resolve fazer uma interpretação da norma tributária para aumentar a arrecadação, e essa interpretação é feita pelo auditor fiscal de piso, né? Ou seja, você não tem nenhuma orientação, porque hoje isso tem acontecido também. Isso aumenta a complexidade. Eu quero aumentar a arrecadação, em vez de eu botar uma solução de consulta com uma orientação XPTO, eu deixo os fiscais, digo lá, ó, galera, vamos aumentar a arrecadação. Você vai ter bônus de eficiência e ter lavar mais alto de fração. Então vamos lá. Aí a galera começa a criativa, né? Peraí, deixa eu entender isso, deixa eu entender aquilo. Então vamos lá, vamos sair lavrando alto de fração. Isso é péssimo. Por quê? Porque cada fiscal inventa uma tese nova, o problema é que ele tem presunção de legalidade, legitimidade, e aí eu vou ter que dizer que aquela demência que foi criada naquele auto de infração é uma demência. E que ao fim e ao cabo não teve aquilo. Entendeu? Então, assim, é extremamente complexo essa criação de interpretações que vão me gerar autuações e contingências passivas, que não necessariamente serão efetivamente passivos, e que vão me gerar toda uma estrutura e um gasto de manutenção para desconstituir aquilo ali. Então, isso aumenta risco Brasil, isso aumenta custo, né? E isso, obviamente, afasta investimento. Então, não adianta nada a gente não querer ser simpático, assumindo a responsabilidade por um aumento de arrecadação, que isso está acontecendo no mundo todo, venhamos e convenhamos. A gente mete o malho no Brasil, mas é importante a gente entender que o mundo inteiro está vivendo uma crise, promovida pelo resultado da Covid. Sim. E segundo, pela própria questão da guerra da Ucrânia, que está gerando impactos mundiais. Então, todo mundo está precisando aumentar a tributação. Isso não é só no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa assumir de forma adulta o aumento da tributação. Assume, né? É ruim a gente tentar usar a interpretação do direito como um mecanismo de aumento de arrecadação. Inclusive, é colidente com outros princípios, outros desafios que a gente tem tido, outras tendências que, inclusive, o governo tem apostado, como a transação, a mediação e outros meios de cooperação entre fisco e contribuinte. O que adianta ter excelente regulamentação de transação e tal, excelentes números, daí, se você está instigando uma postura bélica na ponta dessa relação, que é na autoridade lançadora. Para mim, realmente, isso é um problema. Quando, na verdade, você simplesmente, como você pôs, poderia assumir que é preciso arrecadar mais e arrecadar mais. Porque da forma como as coisas estão sendo colocadas, meninas, e aí, mais uma vez, vou me aliar ao que o professor Godinho falou aqui, e eu acho que estamos todos de acordo. Não é no judiciário que você aumenta a arrecadação. Os governos estão se viciando em aumentar a arrecadação de modo retroativo. Ninguém vai vir investir aqui, pessoal. Se as coisas forem um pouco mais claras... mas eu teria que mudar demais o ordenamento para me blindar contra os riscos, não só do artigo 30, parágrafos 4º e 5º, mas dos riscos de consideração desses benefícios como não receita. Amigão, mexe o suficiente na norma, deixa claro que essa é a sua finalidade e trabalha isso doravante. O que não pode, em 2017, você, e aí eu falo União, você colocar uma norma como a que está hoje, inserida pela Lei Complementar 160, e agora querer rever tudo retroativamente. Não dá, não dá. O mundo todo está tributando mais. Milady Mila está certa. Mas tributando com rosto limpo, daqui para frente. Tributando mais. Exato. Ainda tem isso, melhor, né? Pegando os intangíveis, pegando outras formas de manifestação, de riqueza. Esse é um outro problema aqui que o professor Godinho falou de novo. A questão dos embargos auriculares quando a gente trabalha com essas autoridades. Tem uma coisa aí que me incomoda sobremaneira. Eu não vejo problema exatamente de um ministro ir lá conversar com o ministro da Fazenda, ir lá conversar com o ministro do STJ. Sem problema. Mas aí, vamos lá, vamos democratizar. Aceita os amigos da corte. Deixa eu ir lá contar minha história também. Ainda que o ministro não preste a mesma atenção, deixa eu ir lá cumprir meu ônus. Eu, como advogado, explicar para o meu cliente que eu fui lá, contei a história, fiz tudo. Agora,
Esse recurso, pessoal, ele foi afetado em março de 23 e pautado para 26/4. Nossa, foi um absurdo. Isso é Foi para não. feito a toque de caixa. Tem coisa estranha nessa. Essa governança do tribunal precisa ser, digamos, linearizada. Eu não estou dizendo que, quando eu falo tem coisa estranha, é que a gente precisa ter uniformidade nisso. Não pode ficar só o sabor do vento. Não pode você afeta no mês e já no mês seguinte julgar. Ou faz assim para tudo, e que bom, aí o meu também vai ser julgado assim. Ou vamos botar uma fila, vamos botar uma ordem. É importante ter esse tipo de governança. Por exemplo, a gente vê que na pauta de julgamento do STJ não existe essa visão muito ampla como existe no Supremo. Pelo menos o Supremo ele tem uma regra de pauta de julgamento. Ele já solta os processos que ele vai julgar naquele semestre. O que facilita muito os trabalhos, principalmente de advocacia de rede, de despacho, de participação. Isso é uma coisa essencial que a gente tem que ter em mente. O Tribunal Superior, ele precisa facultar a abertura para as partes. Então, não pode só apenas uma parte despachar, porque, inclusive, se a ideia é neutralidade e eu tomar a melhor decisão, eu preciso avaliar essas consequências. Inclusive, que o próprio CPC deixa claro que muitas vezes, quando você afeta um processo, você entende que existem outros processos que podem ser julgados junto com aquele e que poderiam trazer complementações em relação àquele tema, você os afetará junto e você os julgará junto, dando a possibilidade de um debate que seja mais completo. Então, enquanto a gente não souber usar esses recursos, isso fica muito ruim. A prestação jurisdicional ela é dada de forma incompleta. E se você tem uma afetação no momento com o julgamento no mês seguinte, você não permite que haja nada disso. Então, toda essa dialética que é trazida pelo próprio Código de Processo Civil, no sentido de permitir um maior debate, uma maior elucidação dos fatos, etc. e tal, dificulta-se e não se cumpre esse objetivo quando você tem essa rapidez no julgamento, que pode parecer muito boa para um lado. Mas lembre-se que essa rapidez do nada, ela não muda o fato de que até isso acontecer, 18 anos e 11 meses passaram e a gente estava aguardando o julgamento. Então não vai mudar. Quem esperou 18 anos e 11 meses, espera mais 6 para poder ter um tratamento da questão de uma forma um pouco mais democrática, vamos dizer assim. Tem um aspecto. Não, estou de acordo. Eu acho que foi muito de repente que pautaram, isso vai prejudicar, assim, acho muito difícil que não tenha prejuízo na apreciação da matéria, mesmo que o STJ, ele vá pela mesma linha da jurisprudência que ele já tinha fixado. É ruim que o STJ, ele coloque todo mundo assim em estado de alerta, né? E isso é um problema para esse caso, e para outros, possivelmente. Ainda tem uma dificuldade. Gente... Fala você. Não, você pode falar. Depois pode falar, Zé, porque eu quero fazer uma pergunta. Que é um outro assunto. Não, Zé, vai, porque depois eu vou mudar de pauta. Coisa muito rápida. Uma pergunta para finalizar. É porque tem uma questão também de ganho de opinião pública. Tem movimentos que me parecem super... deixa eu ver a melhor palavra. Contraditório que eu vou usar, vai. Ao mesmo tempo, o tribunal não permite os amici curiae. Cortou uma porção de gente, tem uma porção de gente tentando entrar. Ah, mas por que você só falou depois que pautou? Amigão, você afetou e pautou quase no mesmo passo, né, meu velho? Por isso que não deu tempo de eu cumprir a minha rotina. Mas, ao mesmo tempo, e é esse o detalhe, você não permite quem é especializado no tema de se manifestar adequadamente perante a corte. Mas aí... figuras centrais do Ministério vão para a mídia para tentar angariar apoio público sob diversos argumentos. Não porque está tendo abuso, não porque o rico não está pagando tributo, e isso e aquilo. E isso me parece algo que realmente é muito pouco de Estado de Direito, sabe? E veja, eu não estou falando do partido A ou do partido B, pessoal. Eu estou falando só do seguinte. Não me parece fazer sentido você não permitir que quem entende do tema se manifeste, mas você jogar na mídia algo que não vai ser consumido adequadamente. Gera-se uma expectativa do seguinte: se você vende na mídia, eu estou correndo atrás dos abusos dos contribuintes. Amigão, para isso você não precisa de decisão de ninguém. Usa lá a norma anti-elisão e corre atrás do cara que está abusando.
É isso. É isso. É um pouco hipócrita, né, na verdade. É Eu ia óbvio no que hipócrita, mudei para como a gente, como contraditório só para pegar uma contei, raiva. a gente tributa mal. A gente tributa mal. É razoável essa afirmativa que o rico ele paga pouco. No Brasil, para o nosso sistema, paga mesmo. Mas não é essa a norma que está fazendo com que o rico pague pouco. Não está aí o problema. Me parece esquisito, né? Esse endereçamento. E tem coisas melhores para serem feitas. E voltando lá para aquele nosso ponto, no âmbito do legislativo. O foco está Exatamente. Eu acho errado. que a gente está querendo discutir e resolver questões relativas a políticas tributárias no âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é um órgão para isso. É o Congresso Nacional. A discussão ela tem que ser democrática com os diversos representantes do povo que vão ali entender o que é o melhor caminho a ser adotado. E ponto. Gostemos dele ou não, a maioria vai vencer e é isso. É assim que funciona, né, no regime democrático. Então, gente, eu queria, assim, agradecer profundamente estar aqui com vocês. Fale. Mila, antes da gente finalizar, eu tenho uma última pergunta para vocês. Tá. A União, quando ela dá benefício fiscal de imposto de renda, depois ela quer deduzir o valor do benefício da base de cálculo com a qual ela calcula o que ela vai redistribuir para os demais entes da federação. Porque a arrecadação seria o que efetivamente entrou. Essa diminuição esse benefício aqui, esse conceito não é diferente, então, para o racional que está sendo defendido nesse caso de tributação via IRPJ e CSLL de benefício fiscal? Ou o conceito de arrecadação é diferente do conceito de receita? A arrecadação é tudo aquilo que você recebe. Pode ter ingresso como pode ter receita. Eu acho que é mais amplo. Bem colocado. Pode ter ingresso, pode ter receita. Bem colocado. Bem colocado. Eu acho que... Bem colocado. Bem colocado. Não, beleza. Porque isso eu fiquei pensando, será que isso vai ter impacto no racional que a União defende de diminuir a base de cálculo da participação dos estados e municípios na arrecadação do imposto de renda? Mas não necessariamente, o conceito de receita é mais eu tenho alguns problemas, tá, com relação a esse negócio eu confesso a você, eu sei que o Supremo Tribunal Federal, naquele caso do Lewandowski, que era relator, inclusive, que estava discutindo concessão de benefício fiscal de CMS, se não me engano, que tinha impactado a receita de município. Era, se não me engano, uma DPF discutindo o assunto. E ele falou que você não poderia fazer graça com chapéu alheio, né? Disse que havia um condomínio federativo no âmbito fiscal. Eu tenho algumas observações, objeções com relação a isso. Por quê? As transferências voluntárias, elas são em cima daquilo que efetivamente ingressou. Eu não vejo por que você vai estar engessando, senão você está ferrando a competência do ente com base numa distribuição posterior. Se eu tenho competência para poder dar e se legitimamente a Constituição me deu a possibilidade de fazer renúncia de receita, veja a complexidade que ia ser eu chegar e dizer assim, não, peraí, eu vou fazer uma renúncia de receita de imposto de renda, tá? Então, e aí a gente ainda tem que discutir se é renúncia de receita ou não. Porque, por exemplo, se você vai aumentar a dedução do imposto de renda para fins de dependente, isso não é benefício fiscal, isso ele já deveria estar fazendo. Então, a gente já começa a entrar numa discussão aqui até que ponto uma determinada redução do tributo impacta em benefício ou se faz parte da própria sistemática do tributo de respeito à capacidade contributiva. Mas, assim, para não tornar muito complexo o debate, vamos imaginar por simples isso. Ou não, estou querendo realmente reduzir o imposto de renda para estimular empresas exportadoras para que o produto chegue mais barato lá fora, a gente consiga otimizar e ganhar escala no mercado internacional. Legal. Aí eu vou pensar, não, mas peraí, o imposto de renda eu divido com o estado e com o município, né? Então, eu preciso pensar aqui que desse percentual tem que deixar uma grana que eu vou ter que reservar para o estado e para o município. Mas peraí, a competência é minha. E o que eu vou dar para o estado e para o município, eu vou dar em relação àquilo que eu arrecadei. Então, não tem como chegar batendo na minha porta e dizer assim, te proíbo de fazer essa renúncia de receita que você entende que vale a pena, que vai estimular a política, que não sei o quê, porque eu, na verdade, vou deixar de receber. Ou seja, você está impactando a decisão política de exercício de competência de um ente por causa de uma transferência que foi dada em relação à arrecadação que você tem no final.
Então, acho que aí você está invertendo a ordem das lógicas. A arrecadação ela é dada dentro das transferências obrigatórias como uma forma de você reequilibrar o condomínio federativo, levando em consideração que a União Federal, de fato, ela tem 7 competências para impostos, tem competências exclusivas para outros tributos que os estados e municípios não possuem. Né? Agora, independentemente disso, eu não posso limitar a União no exercício da renúncia de receita, da mesma forma que eu não poderia fazer. Mas você não concorda que você não está limitando? Você não está limitando. Só está criando uma regra de cálculo uma regra de dimensionamento da base de cálculo da Se eu quiser bancar aquilo, eu vou ter que bancar e tirar dinheiro de outro lugar para garantir base de arrecadação. Então, estou impactando a decisão política do ente por causa de uma transferência voluntária de receita. Veja, isso é uma federação. Inclusive, essa transferência obrigatória, se a gente fosse levar em conta numa federação propriamente dita, isso não existe. Não existe. Então, isso é uma tentativa de eliminar distorções naturais de um sistema tributário desequilibrado. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? É complicado. É complicado. Eu acho que é um tema complexo. Mas eu tendo a me condoer pelo argumento federativo. Porque essa história de condomínio federativo, eu não entendo exatamente dessa forma quando você trata de tributos de competência de um ente. Senão nós vamos alcançar eventualmente o absurdo de que só não tem condomínio federativo no tributo municipal. Exatamente. Ou nos tributos federais que não tem divisão, vai. Mas o ponto é que eu quero chegar é o único que tem liberdade plena de dar o benefício que quiser é o município. Inclusive, ele teria liberdade suficiente para não exercer a competência tributária dele, ele não tem que dividir com ninguém. Exatamente. Exatamente. Então, você vê que é uma coisa muito louca. Vou viver de repasse, vou comprar ISS, IPTU, ITBI, deixa essa coisa para lá. E detalhe, arrecada pra cá. Eu sei que eu levei o argumento do excesso, mas era só para... E tem muito município que efetivamente faz isso. Mas ele tem o ônus de dizer o seguinte, aqui não tem riqueza suficiente para eu montar uma máquina e cobrar. Ele tem um ônus a cumprir. Ele não pode ser não tem como ter administração. Ou então, se ele tivesse a administração para gerir essa arrecadação, o custo da máquina superaria a capacidade arrecadatória. É isso aí. Bom, gente, então, queria agradecer mais uma vez intensamente a possibilidade de estar aqui com vocês, de debater, é sempre um barato, um aprendizado incrível. Além do mais, é uma oportunidade da gente se ver, né? Nem sempre a gente está se vendo. Então, semanalmente, quando a gente se encontra aqui, é sempre muito bom. Gente, obrigada pela presença de todos vocês aí que nos acompanharam. Adorei, vários amigos. Mônica Pinho, beijão. Vi que você fez aqui alguns comentários muito legais, como sempre. Tá, pessoal? Obrigada pela presença. Quem entrou agora no finalzinho, não fica triste. A live vai ficar gravada. Você vai ter possibilidade de ouvir desde o início. Se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar. Tá bom, gente? Beijo grande para todo mundo. Até a próxima. Obrigada pela participação de todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Zé. Tchau, Mila. Sempre um prazer até logo, com vocês. Minhas amigas. Até logo, pessoal. Muito obrigado a todos. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Oremos. Um abração a todos e a todas. Obrigado.